Pronto aqui. Dar boas-vindas a todos, em nome do presidente Licurgo. O presidente Licurgo, por motivos de força maior, não vai conseguir estar conosco online agora. Pediu desculpas, especialmente ao doutor Osmar Paixão, mas pediu desculpa a todos também. E com certeza vai estar conosco, né? Nas demais, que ele sempre é muito presente. Se tem alguém que é presente, é o nosso presidente. E o doutor Osmar, como ele até anunciou, ele tem um compromisso posterior. Então, nós conversamos, o doutor vai expor, né? Vai abrir o conteúdo aí, vai nos brindar com essa matéria por um tempo, uns 20, 30 minutos, e depois nós faremos um talk mesmo, quem tiver perguntas, para a gente fazer bem dinâmico também, né? Como somos todos, para deixar aí bem rico. Doutor Osmar, se pudermos, então, eu já faço a sua apresentação e já lhe passo a palavra, porque... Por mim, estou pronto. Acredito que o doutor Osmar Paixão, de certa forma, até dispensa apresentações, né? Mas como isso vai ficar registrado, vai para as mídias e tudo mais, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. É pós-doutorado em Direito e Processo Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutorado em Direito pela Universidade Católica de São Paulo, pela PUC, mestrado em Direito e Estado pela Universidade de Brasília, pelo UNB, é professor aí do EDP, acredito que tenha sido professor de muitos aí no mestrado, doutorado, em outros cursos que o professor ministra, né? É professor convidado também da PUC, São Paulo, é advogado, tem vários artigos, vários livros, inclusive já teceu alguns artigos, alguns comentários sobre esse nosso tema de hoje, sobre a emenda constitucional 125, né? Que é tão nova, que foi publicada agora no dia 14 de julho, e que estamos aí todos advogados, operadores do direito, ansiosos para ver o desdobramento, viu, doutor Osmar? E nós gostaríamos de saber, ouvir as suas considerações, o que o senhor pensa a respeito dessa nova regulamentação aí que nós vamos ter que aprender a lidar, né? O que o senhor nos diz sobre ela? Maravilha, Jaqueline. Te agradeço essa gentil apresentação. Boa noite a todos. Tamires, Rodrigo, Andréia, Eliene, Júlia, Renata. Agradeço o honrosíssimo convite do Licurgo para poder estar aqui. E, realmente, o tema da ordem do dia é um tema que eu particularmente gosto muito, não é? Eu tenho trabalhado há muitos anos, desde antes da repercussão geral no Supremo, trabalhando lá da antiga arguição de relevância que existia para o Supremo, de forma que é um tema que eu me sinto aí bem à vontade para trazer aqui algumas considerações e levantar alguns pontos para a reflexão de todos, né, dar algumas dicas, talvez, mas mais talvez trazer algumas inquietações para a reflexão. Antes de qualquer coisa, Jaqueline, é bom a gente ter em mente que esse filtro, né, da relevância, que agora existe para o recurso especial, quer dizer, já existe, né? Ele pode ser melhor regulamentado, mas ele já existe, ele vem dentro de um contexto, né? Eu sempre tenho falado isso há muitos anos, né? E isso vem se provando, né? Esse contexto é um contexto que há mais de 10 anos os tribunais superiores vêm trilhando e vêm mudando, né? Eu costumo falar numa linguagem aí muito clara, que os tribunais, há mais de 10 anos, os tribunais superiores, eles já deram um recado, né? E que não são mais tribunais de varejo, eles não querem mais ser tribunais de varejo, né? Há muito, eles querem ser tribunais de teses. Então, isso já vem bem antes do atual CPC. Nós tivemos, por exemplo, já mais de 10 anos atrás, eu sempre costumo dar esses dois exemplos, para quem gosta do tema, é muito interessante até ler, a reclamação 4335 do Supremo e a reclamação 2280. O que aconteceu ali? Eu costumo dizer que esse momento foi um dos momentos de virada de chave. O que aconteceu ali nessas reclamações? O Supremo, ele entendeu, né, o voto do ministro Gilmar na 4335 é muito elucidativo, ele entendeu o seguinte, falou, olha, pouco importa se o Supremo Tribunal Federal decidiu uma inconstitucionalidade em autos de ADIM, ADC, ADPF, né, em controle concentrado, ou em controle difuso. O que interessa é que o Supremo decidiu, né? E aí ele acolheu a reclamação, no caso da 4335, para quê? Para dizer que uma decisão tomada em controle difuso de constitucionalidade, que, portanto, não vincularia todos os casos, ela produziria efeitos para além daquele processo. Então, entendeu? Olha, não precisa o Senado Federal suspender a lei, né? Porque o que interessa é que o Supremo definiu.
O que interessa é que o Supremo já apreciou, então todos têm que observar. Então, foi um momento de ruptura de paradigma, né, que veio depois a ser seguido pela própria reclamação 2280, né, dizendo o seguinte: olha, prestem atenção no que o tribunal, respeitem o que o Tribunal Superior, no caso o Supremo Tribunal Federal, já decidiu, e respeitem, né, sob pena de caber a reclamação. É lógico que hoje a gente vê limitações à reclamação, o próprio STJ tem posto, mas isso é dentro de um movimento natural de ação e reação. Sempre que há uma utilização muito grande de medidas, a gente sabe que vem uma reação por parte, né, das cortes, mas, de qualquer maneira, foi um paradigma. Outro paradigma muito interessante foi quando o Supremo, nos autos, também há muitos anos atrás, nos autos do RE 298694, quando o Supremo abriu a causa de pedido do RE, o que ele fez ali? RE 298694, ele falou o seguinte: olha, a matéria não estava pré-questionada, o artigo não estava bem apontado no recurso, nada disso. Mas ele olhou e falou: a questão é importante, a questão é relevante, eu preciso examinar. Então, o que ele fez? Ele falou: olha, se a parte trouxe qualquer artigo no seu recurso, isso basta para eu conhecer e depois eu sou livre na aplicação da Constituição como um todo. Ou seja, ele abriu a causa de pedir e falou: olha, o que interessa é definir as questões constitucionais e não se apegar a formalismos. Obviamente, ele não faz isso em todos os casos, mas já é outra sinalização da importância da definição de tese. Isso muito antes do atual CPC. Né? E aí depois nós tivemos a lei dos recursos repetitivos, antes do CPC, etc. E aí o que a gente tem? A gente tem que, no atual CPC, nós tivemos a consolidação desse momento, né? Desse momento que eu costumo falar, e hoje já é um termo muito utilizado, de objetivação. Então, os tribunais superiores, eles vivem hoje num contexto muito mais objetivo do que subjetivo. Antigamente, vocês se lembram, né, pelo menos alguns aqui se lembram, que a coisa mais comum do mundo, não existia se pensar que eu queria desistir de um recurso e iam dizer: não, você não pode desistir do seu recurso, ou porque a gente vai apreciar a tese. Né? Não existia se pensar: eu vou entrar com um recurso, meu recurso não vai ser julgado, ele vai ficar sobrestado. Isso não existia. Né? Os tribunais, eles eram muito mais baseados aí no subjetivismo. Eu recorro como eu quero, desisto quando eu quero, eu faço o que eu quero. Só que essa disposição, esse poder de dispor do meu recurso, começou a sair das mãos de quem recorre, né? E os tribunais começaram a se impor. Então, começou aquela história bem antes do atual CPC: não pode desistir de repetitivo, nas sessões do STJ não pode desistir quando está afetado, porque é importante definir a tese. Ou seja, os tribunais começam a valorizar mais a importância de definição de tese e muito menos a atender ao interesse de quem efetivamente recorre. Né? Aí a gente chega no CPC atual. Quando a gente chega no CPC atual, o que a gente observa no CPC atual? A gente observa que houve uma consolidação disso. Né? Então, uma melhor regulamentação dos repetitivos, o IAC, os IRDRs, tudo isso, a regulamentação da reclamação, né? O fato de ter infiltrado em toda a legislação processual civil a importância de respeito aos precedentes. Então, olha, se eu tenho uma decisão em repetitivo no STJ, eu posso ter uma tutela de evidência, etc., posso ter um julgamento antecipado. Então, ele infiltrou em toda a legislação, não só nos artigos ali 926 e 927, a importância de se observar a jurisprudência, a importância de se observar precedentes, a importância de seguir aquilo que já foi decidido, notadamente o que a gente costuma chamar de precedentes dos nossos precedentes, que é aquilo que vincula, que são essas decisões que devem ser respeitadas por todos. Né? Então, dentro desse contexto, consolidado pelo atual CPC, é que a gente tem agora e ganha esse filtro de relevância para o STJ. Né? Quer dizer, eu falei ganha, tentando ser otimista, né? Mas o STJ, há muitos anos, todos sabem, brigava por isso, né? Por ter esse mecanismo, esse filtro. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, já tem há alguns anos a chamada transcendência. O Supremo Tribunal Federal já tem, desde a Emenda Constitucional 45 de 2004, a arguição a repercussão geral. Então, o STJ veio aí com um delay de um pouco mais de 15 anos, 17 anos, veio a ganhar esse mecanismo também. O que eu queria, antes de entrar nos pontos polêmicos aqui, lembrar duas coisas para vocês. Primeiro, esses mecanismos de filtro, eles não são nenhuma novidade do ponto de vista de direito estrangeiro. Não são. Né? Se a gente for olhar em praticamente todos os países aí, a gente observa que existem mecanismos. Né? Mecanismos que não são repetidos pelo nosso, mas eles, de qualquer maneira, servem ali, no mínimo,
no mínimo, de uma razão para se mostrar, olha, eu já tenho essa experiência em outros países. Então, por exemplo, na Alemanha, eu já tenho já há bastante tempo a chamada importância fundamental da questão, né, que é um pouquinho mais discricionária para o STJ deles, né, para o BGH. Tenho também na Espanha o chamado interesse cassacional, que não é tão discricionário, mas eu tenho também. E nos Estados Unidos, que é onde nós nos inspiramos na recorribilidade extraordinária, o nosso recurso extraordinário ele veio aí traduzido literalmente do direito norte-americano, né? E só agora, né, mais de século depois, é que nós tivemos aí a imposição desse filtro, né, no recurso extraordinário e agora no recurso especial. O nosso recurso extraordinário ele veio traduzido do chamado writ of error, né, que é do direito norte-americano, que tem a função de ser um instrumento para possibilitar manter a unidade da federação. Só que essa sistemática de writ of error ela foi, há muitos anos, lá em 1925, substituída pela sistemática, aperfeiçoada, obviamente, mas que a gente tem nos Estados Unidos, os chamados certiораries, né, que deixam ali na mão da Suprema Corte, segundo a sua conveniência e oportunidade. O regimento interno da Corte fala nisso, no artigo 10, né, mostrando que existe uma discricionariedade na Suprema Corte norte-americana, por conveniência e oportunidade para escolher o que vai julgar. Claro que a gente não pode, eu sou solidário a todos aqueles que criticam, né? Aqueles que dizem, olha, lá na Corte Suprema dos Estados Unidos, eles julgam tantos processos por ano, né? Nós julgamos isso aqui por dia e tal. É muito difícil nós simplesmente equipararmos números, né? São realidades absolutamente distintas. Quando o recurso extraordinário ele veio para o Brasil antes da Constituição Republicana de 1891, já se falou, vai dar problema. Por quê? Porque nós copiamos o modelo norte-americano, mas sem ter a raiz norte-americana de divisão de competências Estado e União. Então, aqui, ao contrário de lá, tudo é competência federal. A competência estadual é mínima. O que isso significa? Que tudo vai para o Supremo Tribunal Federal e para o STJ. E isso já foi anunciado lá em 1890, quando a gente, no decreto 848, trouxe o recurso extraordinário traduzindo do direito norte-americano. Então, simplesmente comparar culturas diferentes, cultura de respeito a precedente, é muito difícil. Então, falo isso não por simples comparação, mas para dizer que em países de origem de civil law, como Espanha, como Alemanha, já existem há alguns anos mecanismos semelhantes de filtro. E em países como os Estados Unidos, de maior respeito, maior tradição de respeito aos precedentes, então eu tenho essa discricionariedade há mais tempo ainda. O que nós tivemos, né, e aí eu já chego nessas rápidas considerações que eu quero fazer aqui sobre o que vem a ser, o que pode vir a ser essa nova relevância, o filtro de relevância. Que experiência nós tivemos no direito brasileiro? Antes da Emenda Constitucional 45 de 2004, nós não tivemos aí grande experiência com a vinculação de decisões, por exemplo, e não tivemos muitas experiências com filtros, a não ser com, alguns aqui lembram disso com certeza, com a antiga chamada arguição de relevância que existia na Constituição anterior. Não é? Essa arguição de relevância ela foi extremamente criticada na Constituição anterior. Por quê? Por dois motivos centrais. Deixava-se muito na mão do tribunal a definição, ela era talvez um pouco mais discricionária, as sessões de definição do que era relevante e o que não era relevante eram sessões fechadas, e a regra seria não examinar. Então, o Supremo Tribunal Federal, antes da Constituição de 88, ele não examinaria determinadas questões, a não ser que fosse demonstrada a relevância. E aí, como é que eles faziam? Eles se reuniam numa sessão fechada e diziam tem, não tem, tem, não tem. Isso causava, até por essa falta de transparência, uma insegurança muito grande. Não é? E aí veio a Constituição Cidadã, em 1988, e aí o que se pensou, o que se fez? Falou assim, bom, vamos acabar com isso e vamos abrir as portas da jurisdição extraordinária, vamos deixar o RE amplo, vamos deixar amplo também o recurso especial, né, que veio da costela ali do recurso extraordinário, mas vamos abrir as portas e vamos acabar com esses filtros, porque eles são aí antidemocráticos e fecham o acesso ao Supremo Tribunal Federal. E aí, né, demorou, 88, 98, e só apenas com a Emenda Constitucional 45, em dezembro de 2004, é que o Supremo Tribunal Federal ganhou um instrumento, né, que é importante a gente ter em mente, que é a arguição de relevância,
que é um instrumento que não repetiu a repercussão geral, que não veio a repetir a antiga arguição de relevância. É por dois motivos centrais. Primeiro, porque a regra, já na Constituição, quando o Supremo ganhou a repercussão geral, seria do exame. Então, o Supremo Tribunal Federal examinará o recurso extraordinário, só podendo recusá-lo se 2/3 dos seus membros entenderem que não tem repercussão geral. Bom, vejam, isso é na lei. E também porque em tese, e hoje não só mais em tese, mas os debates, eles, ao contrário da antiga arguição de relevância, eles são públicos. Então, a gente observa essas duas diferenças centrais. O que era muito criticado era porque a regra era não ser examinado. E a regra era o exame fechado, sem fundamentação. Aí falou assim, bom, vamos restabelecer um mecanismo de filtro, mas vamos corrigir aquilo que foi tão criticado na Constituição anterior, principalmente à luz da Emenda Constitucional 1 de 69 e principalmente com a Emenda Constitucional 7 de 77, que era a arguição de relevância. Então, vamos corrigir. E aí vamos fazer essa repercussão geral de uma forma menos discricionária, menos agressiva. Bom, isso é o que disse a lei. Por quê que disse a lei? Porque, ao longo do tempo, vejam, se o Supremo Tribunal Federal, que já podia indeferir os recursos monocraticamente, se ele precisasse estar se reunindo para 2/3 dos membros dizerem, não vou examinar, isso aí seria um trabalho muito maior do que continuar na sistemática de simplesmente indeferir monocraticamente. Então, o que aconteceu? Né? O Supremo, aos poucos, começou a dizer, olha, ele percebeu que seria ilógico, já que isso é um mecanismo para reduzir o volume de processo, que seria ilógico ele estar se reunindo em colegiado toda vez para dizer se tem ou se não tem repercussão geral. Aí o Supremo ele começou a fazer o seguinte, olha, bom, vamos lá. Se houver a decisão uma vez sobre determinada matéria não ter repercussão geral, fica autorizado que todos os relatores, os ministros, podem aplicar aquele precedente. Então, defino uma vez no colegiado, exemplo, por hipótese, óbvio, dano moral não tem repercussão geral, por hipótese. Aí, definido aquilo, o que vai acontecer? Os relatores podem definir, considerando o precedente tal, indefiro. Ok, ganhou tempo com isso. Aí ele deu um outro passo, o Supremo Tribunal Federal. Qual foi o outro passo que ele deu? O outro passo que ele deu foi que ele começou, e isso é importante a gente ter em mente, isso aí que todo mundo usa, todo mundo fala, né, dos plenários virtuais, começou para a repercussão geral. Né? Começou por quê? Porque o Supremo falou assim, eu vou criar o plenário virtual para julgar se matérias têm ou não têm repercussão geral, porque é inviável eu ficar levando para o pleno do Supremo para julgar por 2/3 dos membros. E aí começou a julgar no plenário virtual, com aquilo que vocês lembram, um lançava o voto, se não houvesse a manifestação em tanto tempo, presumia-se tal, blá, blá. Então começou a aplicar. Então, veja, o Supremo foi otimizando. Né? E aí, dentro dessa otimização, o próprio CPC atual, ele mistura um pouquinho, vejam, repercussão geral, quando ele fala cabe ou não cabe reclamação, ele mistura repercussão geral com recurso repetitivo. Quando tem adesão repetitiva ou repercussão geral, como se fossem coisas ligadas. E o Supremo continuou caminhando, né? E aí, quando hoje já tem 17 anos a repercussão geral, quase 17 anos, mas eu costumo falar que com uns 15 anos ela mudou bastante, né? A repercussão geral. Por quê? Isso que eu queria a atenção de vocês, para a nossa reflexão. Ela surgiu como um filtro individual. Vejam, o Supremo examinará todos os REs, a não ser que 2/3 dos membros digam que não tem repercussão geral. Ok. Só que, ao longo desses 15, hoje 17 anos quase, o que aconteceu? O Supremo ele começou a aplicar a repercussão geral como um conteúdo do rito repetitivo, dentro desse contexto mais objetivo, dentro desse chamado microsistema de demandas repetitivas, dentro de um conceito muito mais pluriindividual do que individual. Então, vejam, o Supremo hoje ele entende e aplica a repercussão geral como um conteúdo do rito repetitivo. O rito repetitivo é a roupa, o outro é o conteúdo, é o corpo. Então, se o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, vai apreciar se discussões de alienação parental, né, para prestigiar aí a tese que será defendida em breve pela nossa querida amiga Eliane Bastos, se ele vai julgar se determinada matéria de direito de família tem ou não tem repercussão geral, o que ele faz? Ele determina o sobrestamento de todos os processos em trâmite no país, né, por tempo indeterminado. E aí ele julga.
Então, ele diz, por exemplo, discussões de alienação parental não têm repercussão geral, por hipótese. O que acontece? Todos os recursos são automaticamente indeferidos. E se ele entende que tem repercussão geral, o que ele faz? Ele vai apreciar a tese. E aí, aquela tese apreciada por ele vai produzir efeitos em todos os outros casos. Então, vejam, a repercussão geral hoje é conteúdo da forma repetitiva. Eles estão ligados, os dois. Agora, eu pergunto, ele nasceu assim? A repercussão geral, ela nasceu assim? Não nasceu assim. Ela nasceu para ser um filtro individual. Só que ela evoluiu. E hoje ela consegue ajudar o Supremo a racionalizar. Gente, a gente observa que o Supremo Tribunal Federal hoje prefere julgar determinadas teses, até pela velocidade, em RE com repercussão geral, do que em ADIM, do que em ADPF, do que em ADC. É muito mais rápido, é muito mais fácil o julgamento da repercussão geral. E a produção de efeitos, ela é imensa, porque ela também vincula todos têm que aplicar. E os processos em curso já são automaticamente afetados, rejulgados, indeferidos. Então, é uma verdadeira bomba do ponto de vista de vinculação. Não é? Então, tenham em mente isso. Repercussão geral, que é a maior experiência que a gente tem hoje com vinculação de decisões e com filtro de recursos. Surgiu como um filtro individual, mas ao longo desses quase 17 anos ela evoluiu e ela se tornou um conteúdo do rito repetitivo. Ela se tornou, a repercussão geral, um instrumento objetivo dentro de uma ideia de microsistema plurindividual de demandas repetitivas, aonde eu defino uma vez e aquilo se aplica a tudo. Né? Então, ela não é mais um filtro individual. Paro por aí. Outra observação que eu faço. Transcendência. Para quem milita na Justiça do Trabalho, sabe que o TST ganhou lá em 2001, não tinha utilizado, não regulamentou, e aí veio a reforma agora, alguns anos atrás, 5 anos, acho que por aí, 5 anos, e ela instituiu a transcendência para o recurso de revista, que é o recurso especial, né, trabalhista. Mais recurso extraordinário, as duas coisas. E o que é a transcendência? É também um filtro. Né? É também um filtro. Só que é um filtro individual. E o TST continua aplicando como um filtro individual. O TST, para um ministro indeferir um recurso por falta de transcendência, ele não precisa aplicar uma decisão precedente. Ele não precisa dizer, o pleno do meu tribunal já definiu que tal questão não tem transcendência. Não, é um filtro individual discricionário. O ministro diz, não tem transcendência. Acabou. Não tem transcendência, acabou. Por quê? Porque é um filtro para o recurso. Não tem transcendência política, não tem transcendência social, não tem transcendência econômica. É uma coisa mais subjetiva. Eles não evoluíram como Supremo para ser esse filtro integrado a um sistema que produz efeitos para além do processo. Então, o que nós temos hoje? Nós temos hoje o Supremo Tribunal Federal, com a arguição ou a repercussão geral, que evoluiu e é hoje não um filtro individual, mas é um mecanismo para gerar teses e produzir efeitos para além do processo. E temos a transcendência no TST, já há alguns anos, que é um filtro individual. Nasceu como um filtro individual e é um filtro individual. Cada ministro julga de um jeito, como quer, se tem ou não tem transcendência, independentemente de um precedente vinculante, independentemente de uma decisão colegiada. Tem ou não tem transcendência. É literalmente um filtro individual. E aí chega agora, né, o legislador e dá ao Superior Tribunal de Justiça o filtro que eles há tanto esperavam, que é o filtro de relevância do recurso especial. E já já na Constituição, o primeiro parágrafo inserido, ele diz que, só um minutinho, onde é que está aqui? Peraí. O parágrafo 2º, né, do artigo inserido no artigo 105 da Constituição Federal, que estabelece que o Superior Tribunal de Justiça, vou ter que abrir um computador, está aqui, no recurso especial, o recorrente deverá demonstrar a relevância das questões de direito federal e infraconstitucional nos termos da lei, ou seja, a lei pode melhor regulamentar, mas a aplicação ela já é imediata, a fim de que a admissão do RESP seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer com base nesse motivo pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. Olha, esse fio eu já vi antes, né? É o que eu estava comentando aqui com vocês. O artigo 102 da Constituição Federal já dizia isso. Né? Então, não pensem vocês, eu acho, né, que vai ser um filtro individual, né? Como parece a leitura à primeira vista sinalizar.
né? No meu entender, é muito mais provável que o STJ evolua ou já nasça evoluída, né, a relevância, de uma forma mais assemelhada à repercussão geral, infiltrando e colocando aqui isso dentro de um microsistema de demanda repetitiva. Ou seja, julga, seja no plenário virtual ou no plenário físico, determinada tese. Até julgar determinada tese, ele determina o sobrestamento nacional dos processos. E depois de julgar aquela tese, ele determina a aplicação a todos os casos sobrestados, né? Eu acho que, pela semelhança, pela experiência, é muito mais provável que o STJ tente racionalizar a sua prestação jurisdicional, não utilizando como um filtro individual, mas, por outro lado, utilizando como hoje é a repercussão geral, como um conteúdo do rito repetitivo, e não se assemelhe ao que faz o TST, que é continuar julgando como um filtro individual. Bom, de um jeito ou de outro, né, eu pergunto a vocês, né, o que nós devemos, então, fazer? Porque essa definição, se vai ser um filtro individual ou se vai ser um filtro, digamos assim, pluri-individual, não vamos ser nós aqui que vamos definir, né? Vai ser o dia a dia do tribunal, a regulamentação e a prática do tribunal na aplicação, né? Mas eu acredito que evolua com uma repercussão geral. Mas, de um jeito ou de outro, nós não podemos contar simplesmente com isso, de que vai ser algo super objetivo, né? Não sei se vocês se recordam, quando surgiu a repercussão geral, o primeiro debate que vinha era que ele precisa ter uma preliminar separada no recurso. E no começo se exigia pela regulamentação. Tem que ter uma preliminar separada. Aí depois já começou a falar, olha, pelo CPC não se fala em preliminar, né? Basta que, da leitura da peça, seja possível verificar se há ou não há repercussão geral, né? E o que é a repercussão geral? Né? O Supremo Tribunal Federal, isso fica muito claro quando a gente vai ler os precedentes, né, de repercussão geral ou não, que existe uma certa discricionariedade, sim, né? Existe uma certa liberdade, né, do tribunal, talvez se assemelhando um pouquinho ao modelo norte-americano, de analisar, né, a fazer considerações, por exemplo, do ponto de vista econômico, né? Por regra, o simples fato de um processo ter um valor elevado, de uma causa ter um valor elevado, não significa que ele tenha repercussão econômica, mas há casos em que o Supremo entendeu, olha, é uma questão de plano de saúde, se houver a definição num ou no outro sentido, isso vai impactar todo um sistema, gerando eventuais prejuízos, ou seja, considerando o reflexo econômico, mas de uma forma um pouco discricionária, né, no dizer se aquilo tem ou não tem, e até política, se aquilo tem ou não tem repercussão geral, de forma que é difícil a gente achar um denominador comum. O que tem, e aí eu já digo o que eu ainda acho que a gente consegue achar do ponto de vista objetivo. E o que nós temos, então, no STJ do ponto de vista de já regulamentação? Ação penal, né, pelo valor envolvido ali da liberdade, que ele tem repercussão, tem relevância, né? Ações de improbidade administrativa, também pelos mesmos motivos, tem relevância. Ações que o valor ultrapasse 500 salários mínimos, isso dá quanto hoje em dia? Salário mínimo está quanto? 1.100, 1.200? Então, que ultrapassem, a Jaqueline falou ali. 1.212, acredito que seja. Então, vamos ver aqui, ó, 1.200 vezes 500, que ultrapassem ali hoje o que seria um valor de piso, né, de R$600 mil. Ações que possam gerar inelegibilidade, né? E aí, hipótese em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do STJ e outras hipóteses previstas em lei, ou seja, a lei que virá regulamentando, ela pode trazer outras hipóteses, ela pode expressamente trazer outras hipóteses. Agora vocês vão dizer, bom, eu não sou penalista, eu não cuido de improbidade administrativa também, eu não trabalho em direito eleitoral, eu cuido de direito civil, né? De questões aí que não são aí de direito público. Eu só vou ter examinado, então, quando o processo, o valor por trás daquilo, ultrapassar R$600 mil. Né? Não necessariamente. Tá? O que eu acho que é importante, e aí a gente pega um pouquinho da experiência que o Supremo Tribunal Federal veio já, o Supremo Tribunal veio trazendo no que toca à repercussão geral. Né? Uma coisa que é muito importante sempre demonstrar é que a matéria em debate naquele processo, ela extrapola o alcance daquela definição, extrapola o que define naquele processo. Então, olha,
quer pelo valor, se for maior de 600, isso aí já está implícita aqui a repercussão, mas o impacto daquela tese ele vai afetar um número muito grande de processos. Ou é uma ação coletiva que vai afetar um grande número de consumidores, ou é uma tese que vai ser replicada num grande número de ações. Isso, muito embora não haja ainda previsão específica do cabimento, acredito que a lei o faça, mas para a definição das teses do leading case, eu preciso ter aquilo apreciado por uma única vez. Por quê? Porque a hipótese que a gente tem prevista no artigo 5º ela é olhar no retrovisor para trás. O acordo recorrido contraria a jurisprudência que já é dominante, ou seja, coisa antiga. Então, determinadas matérias já chegaram ao STJ e foram apreciadas. Aí eu olho no retrovisor e falo, o STJ já apreciou há 1, 2, 5, 10, 15 anos atrás. Já contrariou essa jurisprudência, tem repercussão geral. É objetivo. Então, o que eu tenho de objetivo? Passou de um valor X, 600 mil reais hoje, e contrariou a jurisprudência dominante do STJ. Dominante. Dominante não significa jurisprudência vinculante. Dominante é a jurisprudência que já está pacífica, ou que, ainda que não pacífica, é majoritária no tribunal, ainda que não em repercussão, ainda que não em repetitivo, em RDR, em AC ou sumulada. Tá? É a jurisprudência que se mostra que é a majoritária no tribunal. Só que isso, repito, é olhando para trás. E matérias novas? Né? Como é que eu vou dizer que matérias novas que acabaram de surgir, ainda mais no mundo com tantas transformações, a velocidade das transformações aí, tecnológicas aceleradas pela pandemia, etc., mostram que as questões vão se definindo, né, cada vez mais rápido, vão surgindo questões da realidade social novas a cada vez, a cada segundo, a cada minuto, a cada ano, de forma que eu não posso não ter a definição por parte do tribunal. Então, acredito eu que o tribunal, até para aplicar esse inciso 5º, contrariar a jurisprudência dominante, para eu ter uma jurisprudência dominante, eu preciso ter a apreciação, pelo menos, de leading case. Então, ainda que não haja ainda hoje a regulamentação, nos termos do artigo 6º, de outras hipóteses previstas em lei, eu acho que implícito no inciso 5º estão teses novas, porque eu preciso ter teses novas para afirmar a jurisprudência dominante sobre aquelas teses novas. Senão, eu não vou conseguir aplicar o 5º. Eu, daqui a pouco, aplico a jurisprudência existente, eu não vou ter jurisprudência sobre questões novas, o tribunal não vai fazer nada. Né? Então, eu preciso ter os leading cases julgados. Então, o que eu acho, né? O que eu costumo falar que devem ser aí o que nós temos que nos pautar, né, do ponto de vista prático? Primeiro, por cautela, fazer sempre uma preliminar. Né? O debate se vai ser objetivo, se vai ser subjetivo, etc. e tal, é um debate para o tribunal. O tribunal é que vai decidir como vai usar o filtro, mas o papel do advogado é trazer aquilo no seu recurso. Então, se não matar ninguém, pelo menos coloquem ali, por cautela, em preliminar. Né? Não contem aí com o tribunal procurando fundamentos lá a fundo. Tragam a preliminar da existência. Segundo lugar, demonstrem, porque isso está implícito na própria sistemática, um impacto para além daquele processo. Se for econômico e objetivo mais de 600, se for uma das matérias penais, administrativa e tal, fácil. Se for matéria que não seja penal, não seja pública, e não estiver mais de 600 salários mínimos, de 500 salários mínimos envolvidos, 600 mil reais hoje, eu tento demonstrar que já existe jurisprudência dominante que foi desrespeitada. Agora, se não tiver jurisprudência dominante, se for algo novo, destaco que se trata de um leading case. E para que o tribunal possa firmar uma jurisprudência no futuro dominante e aplicar aquilo, ele tem que definir pela primeira vez. Então, que a matéria é nova. Agora, tirando essas hipóteses, né, o que a gente pode ter de impacto? Então, eu não estou querendo ver, obviamente, dizer para vocês que vai ser a melhor coisa do mundo. Né? Pode não ser a melhor coisa do mundo. Agora, o Supremo Tribunal Federal já tem isso há 15 anos. Né? E o Supremo Tribunal Federal tem uma certa discricionariedade que independe só dessa sistemática. Né? O Supremo Tribunal Federal é discricionário julgando a DINS, é discricionário julgando habeas corpus, etc. E continua com um volume imenso de processos, tentando resolver aquele volume, né? Tentando aprimorar plenárias virtuais, etc. Ou seja, o mundo não acabou em 15 anos no Supremo. Né? O STJ é um tribunal muito atento ao seu papel. Se o tribunal simplesmente ficar só olhando no retrovisor e fechar os olhos para a formação de novos precedentes, o tribunal, ao longo do tempo, vai começar a perder a sua importância constitucional, o seu papel constitucional,
que é de manter a unidade da federação, evitando o desrespeito à lei federal. Então, o STJ, acredito eu, vai ter uma certa prudência, seja na regulamentação, seja na aplicação. Eu acho que vai aplicar como um filtro objetivo, otimizando ao que nós já vemos hoje. Então, o STJ tem mais de 1000 paradigmas aí precedentes em repetitivo. O que vai acontecer? Ele vai continuar julgando esses repetitivos, só que ele vai previamente analisar se não tem repercussão geral. Se não tiver, ele vai dar ordem para indeferir todos. Se tiver, ele vai apreciar o mérito como aprecia hoje em dia, né? Então, procurem, né? Quer dizer, vamos tentar manter a calma até ter uma regulamentação, acreditar na boa vontade do tribunal, acreditar que já existem filtros implícitos, a gente sabe disso, né? A gente vê o número de repetições de decisões de tribunais estaduais de admissibilidade, a gente vê o número de decisões equivocadas, eventualmente, em súmula 7, a gente vê decisões genéricas em súmula 5, né? A gente vê honorários advocatícios aplicados em demasia, em agravos internos, a gente vê uma série de questões que já mostram que o tribunal tem discricionariedade. Então, talvez seja melhor nós termos algo que, ao longo do tempo, traga um pouco mais de segurança do que ficar nesse filtro caso a caso, né? Então, eu, particularmente, acho que a gente tem que acreditar no tribunal, né? Não vai acabar a militância no tribunal, não vai acabar a importância do tribunal, pode ter uma redução a curto prazo, sim, pode ter uma redução a curto prazo, porque o impacto disso vai ser o impacto dos recursos repetitivos, né? Mas o mundo não vai se definir por isso. O impacto da gente ter tido uma regulamentação dos recursos repetitivos é maior sozinho do que esse que a gente está vendo agora dessa arguição de relevância. Então, vamos cumprir o nosso papel, que é fundamentar bem as preliminares, mostrar quando se tratar de um leading case, ou mostrar que está contrariando a jurisprudência dominante e confiar no tribunal para que a prática, né, mostre que ele vai se valer da experiência do Supremo de uma forma correta, ou, se optar pelo caminho do TST, vai tentar evitar uma discricionariedade em excesso de simplesmente fechar as portas para a prestação jurisdicional. E um outro fenômeno que a gente observa é que cada vez mais, né, e aí, Jaqueline, eu encerro aí as minhas considerações e fico à disposição para a gente debater, que cada vez mais, né, os poderes dos tribunais de segundo grau serão aumentados, não apenas porque julgarão as apelações e agravos, mas eles serão aumentados também porque os vice-presidentes, ao exercerem ali o juízo de admissibilidade, aplicando as decisões sobre falta de repercussão ou não, passam a ter poderes imensos, né? Então, se eu tenho um caso impactante, eu ir convencer a vice-presidência do tribunal, né, a admiti-lo, ou, eventualmente, se não admiti-lo, a indeferir, não por falta de repercussão geral, é um trabalho que cada vez mais a gente tem que fazer. Porque, vejam, o que o CPC diz? Que quando o recurso for indeferido na origem, por falta de repercussão, eu não tenho agravo. Se, por outro lado, ele for indeferido por falta de violação, eu tenho um agravo. Olhem isso. Se os vice-presidentes dos tribunais de justiça do país e tribunais regionais federados do país resolverem começar a indeferir todos os restos por falta de repercussão, o que vai acontecer? Por falta de relevância, no caso, eu não tenho mais o Aresp. Se, por outro lado, eles começam a indeferir por falta de violação ou por questão processual, eu tenho o Aresp, né? Seguindo ali o exemplo do Supremo. Então, o trabalho que vai ter que ser feito pelo advogado lá embaixo na admissibilidade, eu costumo dizer, hoje a gente vai despachar, não é para pedir para ser admitido, não, é para pedir, o desembargador, eu não quero que seja admitido, mas eu não quero que seja admitido por falta de violação, né? Ou por súmula 7. Só não pode indeferir o processamento por falta de repercussão, porque senão daqui a pouco eu não tenho como chegar, ou falta de relevância, ao Tribunal Superior, né? Então, trabalhos outros vão surgindo, né, e se transferindo, talvez, da última instância para o segundo grau. Então, com essas considerações, Jaqueline, agradeço imensamente a paciência de todos e a presença aí de todos, Augusta, Eliene, Zé Maurício, né, André, Fernanda, o Rodrigo, querido amigo Chigueiro, a Júlia, a Luciana, a Renata e você, a Tamires também, e fico aqui à disposição para a gente continuar no debate. Obrigado. Muito obrigada, doutora Osmar Paixão, muito ricas suas considerações, viu? Brilhantes. Confesso que até eu tinha algumas perguntas, mas eu já sanei até as minhas dúvidas. Foi brilhante realmente a sua explanação. Acredito que é um tema que vai realmente gerar ainda muitas resenhas, né? Muitos debates, muitos questionamentos.
Achei muito interessante, já tomei nota de algumas sugestões práticas aí do recurso, viu? Porque realmente tudo que é novo sempre nos causa uma certa apreensão, né? Exatamente. E essa questão de vai para eliminar ou não, sendo um requisito ou não, até essa questão de demonstração do impacto também, e formas ricas de ajudar a demonstrar esse impacto para o tribunal, né? Até ajudando o tribunal a ver a importância dele e dele continuar tendo essa relevância, essa importância de realmente, né, não cair numa redundância aí. E eu gostaria de saber se algum dos nossos participantes, nossos confrades, confreiras, tem alguma pergunta, alguma coisa para enriquecer, que nós estamos aqui com um grupo acadêmico brilhante, né, doutor Osmar? Sem dúvida, Jaqueline. Eu quero só fazer uma colocação que gostei muito, Osmar, da sua fala, é enriquecedora, como a colega Jaqueline já falou, e esse tom assim, de otimismo, sabe? É sempre bom, importante, porque vem uma novidade, a gente pensa assim, será que é para a gente ter mais dificuldades que a gente já enfrenta, né? E aí E você fala... principalmente a gente que é de Brasília, né? Brasília, naturalmente, sempre teve muito ligado a Tribunal Superior, né? Quer dizer, a gente já inicia um processo, já defende e tal, pensando naquele fim lá na frente, né? Pensando no que vai ser. Então, realmente, essa mudança de paradigma a gente começa a viver, mas, assim, Helene, desculpe te interromper, mas um exemplo que eu sempre dou, né? Eu lembro que, na época, escrevi minha tese lá antes, logo que saiu a emenda constitucional, há 17 anos atrás, falando da súmula vinculante dos impactos. Eu não sei se você se lembra, quando viu a súmula vinculante, todo mundo só faltou chorar, né? Porque assim, meu Deus, agora vai acabar, eu não vou ter mais o que fazer, aquilo ali vai vincular para todo sempre. Né? Coitada da súmula vinculante, a súmula vinculante é o que menos impacta o sistema hoje em dia. Né? A gente tem instrumentos muito mais fortes, a gente tem o IAC, que é mais forte do que a IRDR e repetitivo, porque o IAC ele pode servir para prevenir determinados debates. Então, eu julgo uma questão no IAC e evito que ela surja lá na frente e se reproduza. E isso impacta diretamente e imediatamente, né, a própria advocacia, né, a coitada da súmula. Então, assim, a gente sobreviveu à súmula. Né? A gente vem ali um pouco aos trancos e barrancos, sobrevivendo, né, ao Supremo Tribunal Federal com a repercussão geral ligada ao repetitivo. Né? Então, assim, eu acho que o STJ, né, até porque a gente sabe, se o tribunal simplesmente começar a olhar só pelo retrovisor, aplicar, não é jurisprudência dominante, não vou julgar, só vou julgar casos de mais de 600 mil, perto de 1 milhão e tal, ainda que sejam teses novas, né, ele vai começar a perder sua importância de guardião da Constituição do que toca a evitar a ruptura da federação do ponto de vista infraconstitucional, que é o papel dele. Né? Então, eu acho que essa maturidade a gente vai ter que acreditar e ter esse otimismo. Então, desculpa, Helene, só para fazer esse parênteses, fecha parênteses e te devolvo a palavra. Não, é isso mesmo, é tudo muito... Essa conscientização, né, que tem que ter mesmo, e essa importância também dos tribunais, que a gente percebe que ela também vai ter que ter esse alcance dessa conscientização, dessa importância cada vez mais, né? É só Exatamente. nesse aspecto, assim, o que me causa assim, angústia na advocacia, vendo uma questão nova dessa, é pelos aspectos subjetivos que às vezes envolve, pelas repercussões, às vezes, políticas, né, que a gente sabe que alguns grupos podem ter mais do que os outros, assim, uma força maior de conseguir ultrapassar essas barreiras, então isso me preocupa, mas eu sempre olho também com muito aspecto assim, positivo dessa forma com que você está nos orientando, e também a questão da gente também imaginar que a gente tem uma advocacia preventiva também, né? Tem os outros métodos que a gente pode se valer. A gente também tem que ir atrás disso, assim, dessa capacitação para a gente evitar também passar por tudo Exatamente. isso. Eliane, você lembrou bem, eu acho que esses outros métodos passam até por questões judiciais. Então, por exemplo, o que a gente observa hoje são os tribunais apreciando, por exemplo, demandas que eles não apreciavam, que é o que a gente tem visto hoje, né, muito trabalhado, dos processos estruturais, que são essas lides grandes que envolvem múltiplos interesses, que fogem dessa bipolaridade. A ação entra com uma ação que é contestada pelo réu e aí é julgada pelo juiz, recorre e acabou. Né? Que são esses macro conflitos. E eu costumo dizer, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma atuação estruturante do Supremo que não se imaginaria alguns anos atrás, o acordo esse feito alguns anos agora, pouco tempo atrás, dos planos econômicos.
Veja que loucura o que foi, quer dizer, loucura no bom sentido, né? O que foi feito? Foi feito um acordo com os bancos nacionais, envolvendo a AGU, envolvendo associações, que impactaram todos os processos de poupança do Brasil, em todos os planos econômicos. E as partes não participaram dos acordos, né? Então, o Supremo ele conseguiu juntar vários players, fez uma costura e conseguiu fazer uma... Isso é uma atuação diferente, uma atuação que não existia, né? E aí, os que sofrem o impacto... Então, por exemplo, quem sofre o impacto disso vai depois fazer a distinção. Opa, o meu caso não é aquele. Isso é um ponto que eu gosto de destacar muito. O advogado ele não vai perder toda a sua importância, né, também nos tribunais superiores, porque, uma vez tomadas as decisões paradigmas, de falta de repercussão ou não, o advogado vai ter que dizer, opa, o meu case é diferente desse caso ali, né? O paradigma não se aplica ao meu caso, e vai ter que batalhar por aquilo, vai ter que peticionar, vai ter que agravar, vai ter que dar reclamação, vai ter que... Enfim, dentro dessa ação e reação, como a gente tem vivido, o STJ, o ano passado, virou e falou, não cabe a reclamação repetitiva. Mas como não cabe se a lei diz? Não, construíram. Então, por quê? Porque veio um volume muito grande de reclamação, o tribunal reagiu, né? Mas, em determinados momentos, ele vai precisar aceitar algumas reclamações, como o Supremo tem aceitado, né? Então, eu acho que essa dinâmica não vai esvaziar completamente. Ela muda um pouco os focos. Então, eu vou trabalhar mais em segundo grau, na admissibilidade ou no indeferimento. Eu vou trabalhar mais com reclamações, eu vou trabalhar mais no distinguishing, fazendo a distinção, né? Eu vou, então, assim, ou vou tentar buscar atuações estruturantes ou de paradigmas. Então, enfim, isso tudo vai mudando. Essa dinâmica da advocacia, que é uma coisa muito bacana, né? Porque assusta no primeiro momento, mas a dinâmica mostra que, ao longo do prazo, ao longo prazo, as coisas acabam aí se acomodando. Brilhante, brilhante. Mais alguém gostaria de fazer alguma... Agradeço a doutora Eliane aí pelas considerações. Doutora Osmar, mais uma vez. Doutora Renata. Doutor Osmar, só gostaria de agradecer, porque suas observações são perfeitas, assim, vai encaixando, né? O quebra-cabeça parece que vai se fechando. A gente faz um questionamento mental e aí, de repente, vem a resposta, vem a resposta, vem a resposta. Então, assim, sensacional. Só gostaria de agradecer Obrigado, pelo Renato. tempo aí, pela explanação. Realmente Obrigado. sensacional. E Obrigada. assim, o que eu acho que é simples para a gente entender e ver o futuro é olhar o que a gente tem, né? Então, é olhar, entrar no site do TST e olhar lá 10 decisões sobre falta de transcendência, né? Entrar no site do Supremo e olhar 10 decisões sobre falta de repercussão geral. Olhando isso, a gente vai ver realmente essa diferença de sistemática que eu apliquei, referi aqui para vocês, né? E aí a gente vai pensar qual caminho será que o STJ vai seguir, né? Eu acho que vai seguir o do Supremo, né? Agora, isso não vai liberar o nosso papel de, por excesso de zelo, pensarmos que é um filtro individual e continuarmos trabalhando ali no caso a caso. Doutor Osmar, Maurício, eu gostaria de perguntar sobre essa questão de multas que são aplicadas em recurso. Como é que você acha que isso altera o procedimento que vem sendo adotado tanto no... Vamos considerar o STJ, né? Isso altera alguma coisa, essa forma de aplicação de multas por recursos considerados? Mas foi muito bem levantada essa questão, porque o que a gente observa hoje é que a gente não tem só a multa, né? A gente tem, por exemplo, os honorários recursais como uma extensão da multa, né? Então, são usados para coibir a utilização dos recursos, né? Então, olha, julguei monocraticamente, se recorrer pode ter multa. E se recorrer vai ter honorários também, que são usados não só para remunerar a outra parte, eles são usados também com essa ideia de sanção, né? Ó, você recorreu, não tinha que recorrer. E isso acontece, né, esse aumento dessa aplicação de multas, ele acontece justamente por quê? Porque é uma forma que o tribunal vê de reagir a um aumento desenfreado de recursos, né? E vejam, isso tende a aumentar, sempre numa crescente, ou tenderia a aumentar. Por quê? Porque eu não tenho mais aqueles recursos retidos que eu tinha no CPC anterior, de decisão em agravo ficar parada por regra, né? Na medida em que mudou a sistemática dos agravos em segundo grau, se liberou RESP e RE para todo mundo. Para qualquer RESP de agravo, vai para o STJ, qualquer RE de agravo vai para o Supremo. Então, a tendência é aumentar. Estava cedo de aumentar. E aí, portanto, o tribunal fala assim, o que eu vou fazer com esse tanto de coisa? Aí o tribunal começa a aumentar a hipótese de agravo, aumenta a RESP, aumenta tudo, e aí tenta resolver
naturalmente numa balança aí por meio dessas multas. Então, eu acho que a tendência, havendo uma racionalização ou uma redução, aplicando como um filtro coletivo, principalmente. Por quê? Porque se for aplicado como filtro individual, não vai mudar. Não vai mudar a questão de multa, porque aí o ministro chega e fala assim, falta relevância nesse caso. Aí eu recorro multa. Falta relevância nesse caso, recorro multa. Mas se for utilizado de uma forma racional, né, trazendo até uma educação para todos, para o futuro, né, eu acho que aí a tendência é realmente ter um impacto favorável nas multas, reduzir o número de multas aplicadas, porque naturalmente eles vão estar com um pouco menos de trabalho. Mas muito bem lembrado. Obrigado. Obrigada, José Maurício. Obrigada, Osmar. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta? Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estamos, doutor. Boa noite a todos. Grande Osmar, só ensinamentos. Alguém, por acaso, tem a ideia de algum percentual das causas estarem nessa linha de 500 salários mínimos? Essa é a primeira pergunta. A segunda não é nenhuma pergunta, a provocação. No sistema judiciário brasileiro, ter mais jurisdição sempre foi visto como ter mais poder, né? Então, Osmar muito bem colocou a questão, por exemplo, do modelo americano, onde a jurisdição é extremamente poderosa estado a estado. E nós não tínhamos esse modelo aqui. Mais e mais nós estamos caminhando para esse empoderamento estadual e regional federal, né? Eu atuo basicamente em processos de servidores públicos. É muito bom quando algum processo ultrapassa 500 salários mínimos. E é uma esfera, né, Shigeru, que provavelmente vai ter muito impacto. Muito. Porque são muitas vezes decisões que acabam se repetindo pelas situações semelhantes. Atuações coletivas de associações, né, de sindicatos, representantes e tal, e também as individuais, né, que muitas vezes se repetem. Então, o cuidado nas distinções vai ser imenso. E outra coisa, bom, o Shigeru, que milita muito no Tribunal Regional Federal, vive isso aí, a gente sabe, né, da falta de estrutura, né? Não estou criticando a jurisdição federal, mas a gente sabe o caos que é a estrutura da Justiça Federal. Né? A gente sabe que, tomara que agora com o TRF6 melhore, né, diminuindo, por exemplo, a primeira região, mas a gente sabe a falta de estrutura. Então, vocês imaginam, se já é difícil aplicar um precedente supremo, que são poucos, imagina eu pegar os precedentes do STJ, de 1.000 repetitivos, agora com falta de repercussão geral, o que vai ter de equívoco nos indeferimentos e rejulgamentos e não sei o quê, vai ser uma loucura. Sim, porque o que vai acontecer, tanto na matéria tributária quanto na matéria administrativa, onde as causas se repetem com uma grande semelhança, e eu vejo essa coisa especialmente no tributário, mais do que na administrativa, Osmar, da perda dessa jurisdição pelo corte financeiro em 500 salários mínimos. Porque, a depender do tributo, serão muito poucos processos. A depender do tributo, as empresas pequenas e médias não estarão discutindo R$500 mil, R$600 mil. Estarão o valor da causa ela atribuída de forma baixa lá no início, que o valor da causa ela irrompe enquanto o processo está no seu curso. Um processo pode começar com R$100 mil e no dia do seu juízo de admissibilidade está valendo 1 milhão. Né? Então, são coisas que, eventualmente, para a questão de 500 salários mínimos, talvez o advogado tenha que, no meio do processo, apresentar, olha, excelência, as parcelas que se venceram ao longo do debate já se somaram a R$1 milhão. Isso, perfeito, Shigeru. E ainda tem o seguinte, né? O valor da causa, quer dizer, a gente está falando simplesmente do valor atribuído lá nominalmente no passado. Claro que a gente sabe que o atual CPC tentou aproximar, né, o valor real, tentou caminhar nesse sentido, do valor da causa. Mas a gente sabe que há muitas vezes uma certa discrepância. Né? Então, será que isso vai estimular, desde o início, né, só problematizando em cima da pertinente consideração do Shigeru, será que isso vai estimular, desde o início, a determinadas partes assumirem risco de atribuírem valores reais ou
elevados as causas, pensando, né, no processo, no futuro, né? Ou vai ser possível uma atualização no curso? Falou assim, olha, era um processo de R$300 mil, mas considerando as parcelas vincendas, né, é um processo que hoje vai ter, ou uma eventual atualização que teve no caminho, enfim, que hoje ultrapassa os 600 mil. Então, são debates que vão surgir dentro dessa objetividade. Agora, eu quero crer que essa regulamentação da lei deixe uma margenzinha maior para o tribunal, para não precisar apenas ficar na questão do valor. Não é? Então, até porque, vejam, quanto mais engessa, menos poder tem o tribunal. Quanto menos engessa, mais poder tem o tribunal. Quer dizer, você poder chegar e dizer o seguinte, tem relevância, não tem relevância, tem relevância, como faz no TST, né? O tribunal tem muito mais poder do que o STJ. Daqui a pouco, se ele tiver tudo muito objetivo, com a inteligência artificial julgando, o ministro vai virar apenas um apertador de enter, né? Porque a inteligência artificial já é uma realidade. A gente sabe que ela já está sendo aplicada principalmente nas presidências, né? Então, quer dizer, olha, essa matéria se repete em tantos casos, essa matéria acontece isso, essa matéria acontece aquilo outro, tal. Então, assim, se eu tenho isso agregado à relevância, eu daqui a pouco vou ter, enfim, coisas muito padronizadas, estandarizadas, com falta de poder, portanto, para o tribunal. Então, acho que essa dinâmica do poder, com o exercício da jurisdição, é que a gente vai continuar vivendo. Excelente, doutores. Pergunto se mais alguém gostaria de fazer algum apontamento. Doutor Osmar, abro para as suas considerações finais, se o senhor tiver alguma coisa ainda que o senhor gostaria também de exclamar. Só mais uma vez agradeço, Jaqueline, essa paciência de todos aí no final do dia, a gente sabe, muitos ainda vão continuar trabalhando, mas, enfim, me senti muito, muito honrado com a presença de todos, né? Os que chegaram um pouquinho depois, os que eu não saudei, acho que a Fernanda, o querido Perdiz, o Sérgio, mas, enfim, é uma honra estar aqui com vocês dividindo isso. É um tema que vai nos atormentar aí durante um bom tempo, né? Mas, vejam, o Supremo não acabou, né? Não acabou a advocacia no Supremo nesses 17 anos de repercussão geral. O STJ, esperamos, tenha um bom senso, né? E utilize de uma forma prudente dentro desse microsistema aí plurindividual, né? E não evolua. Eu, particularmente, acho que para todos é melhor que evolua a relevância como a repercussão e não como a transcendência do TST, porque eu acho que, a longo prazo, tende a trazer mais segurança para todos. E aí é como a Eliane bem notou, a gente tem que nadar conforme a maré, né? A gente tem que se adaptar à nova dinâmica, e nós temos que aí começar a valorizar determinadas atuações que não existiam, como as atuações junto às vice-presidências, como o poder que é naturalmente agora aumentado dos vice-presidentes dos TRFs e TJs, né? E aí sempre acreditando que isso vai melhorar, porque filtros a gente sabe que nós já temos, só que são filtros não institucionalizados. Talvez uma institucionalização com amadurecimento seja melhor a longo prazo, né? O meu pai sempre brincou com uma piadinha que eu sempre costumo dizer, né, que é muito difícil a gente mudar de uma hora para outra. Quando vem uma lei, quando sai uma coisa, toda uma cultura judiciária que nós temos, que é principalmente a cultura judiciária da recorribilidade, né? E meu pai costuma brincar dizendo que há muitos anos atrás, quando os vinhos norte-americanos não eram aí tão conhecidos, né, tão bons, que chegaram lá para uma baronesa lá de Rothschild e tal, na França, e disseram, olha, estão produzindo vinhos lá no Novo Mundo, né, nos Estados Unidos e tal. E ela teria dito, né, olha, avise que os 300 primeiros anos são muito difíceis. Né? Então, acho que é mais ou menos isso, né? Os primeiros anos não vão ser fáceis, mas a longo prazo, né, com uma adaptação cultural, que o problema é muito cultural também. Veja, a gente nasceu, cresceu, se desenvolveu e vai morrer dentro de uma cultura portuguesa de recorribilidade. Errou, recorre, menos de respeito a paradigmas. Então, é difícil mudar de uma hora para outra, é difícil mudar um filtro de uma hora para outra dentro de uma cultura enraizada como a nossa. Mas, a longo prazo, eu tendo a ser otimista, que eu acho que é o que nos resta, né, e batalhar para isso e pensar que, no fundo, a longo prazo vai ser melhor. Bom, então, em nome do presidente Licurgo, eu gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer especialmente a participação do doutor Osmar Paixão. Como muito bem disse a doutora Eliane, foi uma das coisas que me chamou também muita atenção, doutora Eliane, durante a explanação, foi os bons olhos